Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos de volta ao canal Histórias Sem Fim. Você já acreditou que conhecia o final de uma história antes mesmo dela começar? Hoje vamos descobrir juntos como às vezes nossos julgamentos podem nos cegar para os milagres que estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Prepare-se para uma jornada que vai questionar tudo o que você pensa sobre amor, sacrifício e segundas chances. A chuva batia mansamente nas janelas da velha casa colonial em Petrópolis, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos corredores de madeira desgastada pelo tempo. Isabela Santos estava parada diante do espelho embaçado do quarto, que dividia com as memórias de uma infância que nunca foi verdadeiramente sua. Aos 19 anos, carregava nos olhos castanhos a mesma tristeza silenciosa que a acompanhava desde os 8 anos, quando um acidente de carro levou seus pais e a deixou sob os cuidados dos tios. Não eram cuidados, ela sabia disso agora. Era tolerância. Uma tolerância que custava caro e que, aparentemente, chegara ao fim. Isabela! A voz áspera da tia Conceição ecoou pelo corredor. Desce aqui agora! Isabela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e alisou o vestido simples de algodão azul que usava. Era um dos poucos que ainda servia, já que nos últimos anos os tios raramente compravam roupas para ela. Desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés descalços, cada degrau parecendo levá-la para mais longe de qualquer esperança que ainda a alimentasse. Na sala, tio Geraldo estava sentado na poltrona gasta, com os dedos entrelaçados sobre a barriga proeminente. Seus olhos pequenos e calculistas não encontraram os dela quando Isabela entrou. Conceição, uma mulher magra de expressão perpetuamente amarga, estava de pé ao lado da janela, mexendo nervosamente nas cortinas desbotadas. "Senta aí!" Geraldo apontou para o sofá velho, sem levantar os olhos. "Precisamos conversar." Isabela obedeceu, as mãos tremendo levemente. Sabia que quando os tios usavam esse tom, nada de bom viria pela frente. Nos últimos meses, tinha ouvido discussões em voz baixa durante a madrugada. Palavras como dívida, hipoteca e banco sendo sussurradas como segredos sombrios. "Você já tem 19 anos", começou Geraldo, finalmente olhando para ela. "Está na hora de contribuir para esta família que te acolheu quando ninguém mais queria." "Eu sempre ajudei com a casa, tio. Cozinho, limpo, cuido da horta." Isabela começou, mas foi interrompida. "Não falo desse tipo de contribuição." Conceição se virou da janela, os lábios finos formando uma linha dura. "Você tem uma dívida conosco, menina. 11 anos de comida, teto, roupas, remédios. Você acha que isso foi de graça?" O coração de Isabela despencou. Ela sempre soube que não era amada ali. Mas ouvir tão claramente que sua presença era vista como um débito financeiro, doeu mais do que esperava. Eu posso procurar trabalho. Posso trabalhar na cidade, ajudar a pagar. Já está tudo decidido." Geraldo se levantou, caminhando até a estante onde guardava alguns papéis. "Você vai se casar." O mundo parou. Isabela sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. "Casar? Com quem? Eu não tenho namorado, não conheço ninguém que..." "Ricardo Mendonça." Conceição disse o nome como se fosse algo final, definitivo. "Dono das fazendas São Bento, no interior de São Paulo. Ele concordou em quitar todas as nossas dívidas em troca da sua mão em casamento." Isabela ficou de pé bruscamente, o sangue fugindo do rosto. "Vocês estão me vendendo?" "Estamos te dando uma oportunidade de ter uma vida melhor." Geraldo retrucou, mas não conseguiu sustentar o olhar da sobrinha. "Ricardo Mendonça é um homem rico, respeitado. Você vai ter tudo o que nunca teve aqui." "Mas eu não o conheço. Nunca nem o vi." "E daí?" Conceição cruzou os braços. "Você acha que amor põe comida na mesa? Que sentimentos pagam conta de luz? Cresceu demais para essas fantasias, Isabela. O casamento é daqui a 2 semanas. 2 semanas. As palavras ecoaram na mente de Isabela como uma sentença de morte.
Ela olhou ao redor da sala simples, das paredes descascadas, dos móveis velhos, e de repente sentiu uma clareza cruel. Aquele lugar nunca fora seu lar. Era apenas o lugar onde sobrevivera. E se eu disser não? Geraldo riu, um som seco e desagradável. Então pode pegar suas coisas e sair hoje mesmo. Vamos ver quanto tempo você dura sozinha no mundo, sem um centavo, sem estudo, sem família. Isabela sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas não as deixou cair. Não na frente deles. Não depois de descobrir que sua presença ali sempre fora vista como uma transação comercial. Posso ao menos saber algo sobre ele? Conceição suspirou impaciente. Ricardo Mendonça, 48 anos, viúvo há 5 anos. Construiu um império no agronegócio, começando do zero. Dono de 3 fazendas de café e 2 de gado. Rico o suficiente para resolver nossos problemas e te dar uma vida que jamais teria aqui. 48 anos. Quase 30 anos mais velho que ela. Isabela tentou imaginar como seria esse homem, mas sua mente só conseguia conjurar imagens assustadoras de homens velhos e predadores que vira em filmes. Por que ele quer se casar comigo? Um homem rico, bem-sucedido. Certamente poderia encontrar alguém mais adequada. Pergunta para ele quando se casarem. Geraldo voltou a se sentar. O importante é que ele concordou com o arranjo. O casamento será civil, simples, na fazenda dele. Você vai embora na segunda-feira que vem para se preparar. Segunda-feira. 6 dias. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo estava acontecendo rápido demais, como se sua vida fosse um trem desgovernado sobre o qual ela não tinha controle. Naquela noite, Isabela subiu para seu quarto com passos pesados. Sentou-se na cama estreita e olhou pela janela para as montanhas de Petrópolis, iluminadas pela lua crescente. Por anos, sonhara em sair daquela casa, mas não assim. Não como uma mercadoria sendo trocada por dinheiro. Abriu a gaveta da cômoda velha e retirou uma pequena caixa de madeira que guardava suas únicas lembranças dos pais. Algumas fotos amareladas, uma carta que seu pai escrevera para ela quando completou 7 anos e um colar simples de prata que pertencera à sua mãe. Segurou a carta com dedos trêmulos e a releu pela 100ª vez. Minha querida Isabela, hoje você completa 7 anos e mal posso acreditar como cresceu. Você é nossa maior alegria, nossa luz em qualquer dia difícil. Sua mãe e eu prometemos sempre protegê-la e amar você incondicionalmente. Lembre-se sempre, você é forte, é inteligente, é especial. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Com todo amor, papai. As lágrimas finalmente vieram. Isabela chorou pela menina de 7 anos que acreditava ser amada incondicionalmente. Chorou pelos pais que não estavam ali para protegê-la. Chorou pela vida que estava prestes a perder antes mesmo de ter a chance de vivê-la. Mas no meio das lágrimas, algo dentro dela se enrijeceu. Uma pequena chama de determinação que se recusava a se apagar completamente. Não sabia o que encontraria na fazenda de Ricardo Mendonça. Não sabia que tipo de homem ele era. Mas sabia uma coisa com certeza. Não seria mais refém de ninguém. De alguma forma, encontraria uma maneira de ter controle sobre sua própria vida. Os dias seguintes passaram como um borrão. Conceição levou Isabela para comprar um vestido branco simples na cidade. Nada muito caro, ela frisou. Alguns itens básicos de higiene e uma pequena mala barata. Isabela observava tudo com um distanciamento estranho, como se fosse uma espectadora da própria vida. Na sexta-feira, um carro preto e elegante parou na frente da casa. Isabela estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouviu vozes masculinas na sala. Seu coração disparou. Seria ele? Isabela! Geraldo a chamou. Vem aqui. Ela secou as mãos no avental e caminhou lentamente até a sala, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Na sala, ao lado de Geraldo, estava um homem alto, de terno escuro. Não era velho como ela imaginara, mas definitivamente maduro.
cabelos grisalhos nas têmporas, pele morena pelo sol, mãos grandes que pareciam acostumadas ao trabalho pesado. Seus olhos, quando se encontraram com os dela, eram de um castanho profundo e, para sua surpresa, gentis. Isabela. Geraldo fez as apresentações com um sorriso forçado. Este é Ricardo Mendonça, seu futuro marido. Ricardo deu um passo à frente e estendeu a mão. É um prazer conhecê-la, Isabela. Sua voz era grave, mas suave. Isabela hesitou um momento antes de aceitar o aperto de mão. Seus dedos eram ásperos, mas o toque foi delicado, respeitoso. Olá, conseguiu murmurar, sem conseguir sustentar o olhar dele por muito tempo. Gostaria de conversar com ela a sós por alguns minutos. Ricardo disse para Geraldo, que imediatamente começou a protestar. Não acho necessário. Insisto. A voz de Ricardo não mudou de tom, mas havia uma firmeza nela que fez Geraldo recuar. Apenas alguns minutos. Geraldo e Conceição saíram da sala a contragosto, deixando Isabela sozinha com o homem que seria seu marido em 3 dias. O silêncio se estendeu por um momento que pareceu eterno. Pode se sentar, Ricardo disse, apontando para o sofá. Por favor. Isabela obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo. Ricardo se sentou na poltrona, mantendo uma distância respeitosa. Imagino que esta situação seja muito difícil para você, ele começou, sua voz baixa e cuidadosa. Quero que saiba que entendo isso. Isabela levantou os olhos, surpresa. Não esperava compreensão. Posso fazer algumas perguntas? Ele continuou. Quando ela assentiu timidamente, Ricardo prosseguiu. Você quer se casar comigo? A pergunta direta a pegou desprevenida. Por um momento, considerou mentir, dizer que sim para não criar problemas, mas algo na expressão sincera dele a impediu. Não, sussurrou. Eu não quero me casar com ninguém que não conheço. Ricardo assentiu, como se a resposta não o surpreendesse. É uma reação completamente normal e compreensível. Posso perguntar por que está concordando, então? Isabela sentiu lágrimas picarem os olhos. Porque não tenho escolha. Se eu disser não, eles vão me expulsar de casa. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Entendo. Ricardo ficou em silêncio por um momento, parecendo processar a informação. Isabela, posso fazer uma proposta? Ela o olhou curiosa e apreensiva. Vamos nos casar, como está combinado. Mas quero que você saiba que na minha casa você terá tempo e espaço para se sentir segura. Não vou forçá-la a nada. Você terá seu próprio quarto, sua privacidade e poderá decidir o ritmo de tudo. Isabela piscou, confusa. Não entendo. Estou dizendo que nosso casamento não precisa ser consumado, até que você se sinta pronta, se é que algum dia se sentirá. Você será minha esposa no papel, mas poderá viver sua vida como desejar. Mas, por que faria isso? Por que se casaria comigo sabendo que eu não o amo? Ricardo sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas genuíno. Porque já fui jovem e sei o que é ter medo. E porque acredito que amor não é algo que se pode forçar, mas algo que cresce quando há respeito e cuidado mútuos. Isabela ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Era tão diferente do que esperara que sua mente lutava para aceitar. Você não me conhece, ela disse finalmente. Como pode ter certeza de que sou uma pessoa que merece essa bondade? Pelos últimos 5 minutos de conversa, vi mais honestidade e coragem em você do que em muitas pessoas que conheço há anos. Isso me diz muito sobre seu caráter. Isabela sentiu algo se movendo em seu peito, uma sensação estranha e desconhecida. Não era amor. Era impossível amar alguém que conhecera há minutos, mas era algo parecido com esperança. Posso pensar? Claro, mas saiba que minha oferta permanece, independentemente da sua decisão. Ricardo se levantou e caminhou até a porta, onde parou e se virou. Isabela, uma última coisa. Sei que não pediu para estar nesta situação, mas quero que saiba que, se decidir vir comigo,
fará de mim um homem grato por ter a oportunidade de conhecê-la melhor. Com isso, ele saiu da sala, deixando Isabela sozinha com pensamentos que fervilhavam em sua mente como um turbilhão. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, junto com a memória de seus olhos gentis e da sinceridade em sua voz. Pela primeira vez em dias, sentia que talvez, apenas talvez, sua vida não estivesse completamente fora de controle. No domingo, véspera do casamento, Isabela acordou com uma estranha sensação de calma. Não era felicidade, ainda estava longe disso, mas era uma espécie de resignação pacífica, como se tivesse finalmente aceito que sua vida tomaria uma direção completamente inesperada. Conceição bateu na porta do quarto cedo, carregando o vestido branco. "Vista isso", disse secamente. "O carro vem te buscar em 1 hora." Isabela pegou o vestido e o segurou contra o corpo, olhando-se no espelho. Era simples, sem adornos, mas a cor branca lhe dava uma aparência etérea, quase fantasmagórica. "Conceição", ela chamou a tia antes que ela saísse do quarto. "Posso fazer uma pergunta?" A mulher se virou, impaciente. "Fala logo." Vocês alguma vez se importaram comigo? Mesmo um pouco?" Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Por um segundo, Isabela pensou ver algo parecido com arrependimento em seus olhos, mas foi rapidamente substituído pela dureza habitual. "O importante é que você vai ter uma vida melhor agora", ela disse finalmente, e saiu do quarto sem olhar para trás. Isabela se vestiu lentamente, cada peça de roupa parecendo um pequeno ritual de despedida. Colocou o colar da mãe por baixo do vestido, onde ninguém pudesse ver, e guardou a carta do pai na pequena bolsa que levaria consigo. O carro que veio buscá-la era o mesmo de sexta-feira, dirigido por um homem silencioso e educado que se apresentou como João, funcionário da fazenda. A viagem até o interior de São Paulo durou 3 horas, durante as quais Isabela observou a paisagem mudar gradualmente das montanhas de Petrópolis para as planícies e colinas do interior paulista. Quando finalmente chegaram à fazenda São Bento, Isabela segurou a respiração. Era mais linda do que imaginara. Uma casa principal de estilo colonial, pintada de branco com detalhes em madeira escura, cercada por jardins bem cuidados, e ao longe, fileiras infinitas de pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Ricardo a esperava na varanda, vestido com um terno cinza simples, mas elegante. Quando ela desceu do carro, ele caminhou até ela com um sorriso gentil. "Bem-vinda à sua nova casa, Isabela." A cerimônia foi simples, realizada na sala principal da casa com apenas o juiz de paz, 2 testemunhas, funcionários da fazenda e uma mulher de meia-idade que Ricardo apresentou como Dona Maria, a governanta da casa. Isabela repetiu os votos como em um sonho, sua voz baixa, mas firme. Quando chegou o momento de beijar a noiva, Ricardo simplesmente tocou sua mão delicadamente e sussurrou "Obrigado" em seu ouvido. E assim, Isabela Santos se tornou Isabela Mendonça, sem fanfarra, sem festa, mas com uma estranha sensação de que sua vida real estava apenas começando. Após a cerimônia, Ricardo a levou para conhecer a casa. Era espaçosa, mas acolhedora, com móveis de madeira maciça e decoração simples, mas elegante. Parou diante de uma porta no corredor do andar superior. "Este será seu quarto", disse, abrindo a porta. "É seu espaço, e você pode decorá-lo como quiser." Isabela entrou no quarto e teve que segurar um suspiro. Era 3 vezes maior que o quarto que ocupara na casa dos tios, com uma cama de casal confortável, uma cômoda antiga belíssima, uma escrivaninha próxima à janela e, o mais incrível de tudo, uma estante cheia de livros. "Achei que você gostaria de ler", Ricardo disse, notando seu olhar. Dona Maria disse que a maioria são romances. Se preferir outros gêneros, podemos providenciar. São meus? Tudo neste quarto é seu, Isabela. Como disse antes, este é seu espaço. Ela caminhou até a janela e olhou para fora. A vista mostrava os cafezais se estendendo até o horizonte,
pontilhados por trabalhadores que pareciam pequenos de tão distantes. É lindo, murmurou. Fico feliz que goste. Ricardo caminhou até a porta. Vou deixá-la se instalar. O jantar é servido às 7, mas se preferir comer no quarto hoje, é perfeitamente compreensível. Quando ele se virou para sair, Isabela o chamou. Ricardo? Sim? Obrigada por tudo isso. Ele sorriu. Não precisa me agradecer, Isabela. Apenas seja você mesma. É tudo o que peço. E com isso, ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Isabela sozinha em seu novo mundo. Isabela acordou no dia seguinte com a luz dourada do amanhecer filtrando pelas cortinas de linho branco. Por um momento, esqueceu onde estava. O colchão era mais macio do que qualquer coisa em que já dormira. Os lençóis cheiravam a lavanda fresca, e pela janela ouvia sons que não reconhecia. O mugido distante do gado, o canto de pássaros que não existiam na cidade, e vozes alegres de trabalhadores já começando o dia. Então a realidade voltou como uma onda. Estava casada. Era a esposa de um homem que mal conhecia, em uma fazenda no meio do interior de São Paulo, longe de tudo que conhecera na vida. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos. Pela primeira vez em anos, não havia uma lista de tarefas esperando por ela. Ninguém gritando seu nome para fazer o café da manhã ou limpar alguma coisa. O silêncio era ao mesmo tempo libertador e assustador. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Dona Isabela? Era a voz de Dona Maria. O senhor Ricardo mandou perguntar se a senhora gostaria de tomar café da manhã. Isabela olhou para o relógio na mesa de cabeceira. 9 da manhã. Há anos não dormia até tão tarde. Pode entrar, Dona Maria. A porta se abriu e entrou uma mulher robusta de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos bondosos. Carregava uma bandeja que deixou na escrivaninha. Bom dia, minha querida. Trouxe um café da manhã para você. Sei que deve estar se sentindo um pouco perdida no primeiro dia. Isabela se levantou da cama, ajeitando a camisola simples que trouxera de Petrópolis. Obrigada, Dona Maria. Mas... Onde está o Ricardo? O senhor Ricardo saiu cedo para os cafezais. Na época da colheita, ele sempre acompanha o trabalho de perto. Dona Maria descobriu a bandeja, revelando pães frescos, geleias caseiras, frutas e um café que exalava um aroma incomparável. Mas deixou um recado para você. Isabela pegou o pequeno papel dobrado que Dona Maria lhe entregou. A letra era firme e elegante. Isabela, espero que tenha dormido bem. Estarei nos cafezais até o meio-dia. Se quiser conhecer a propriedade, João pode levá-la para passear. Se preferir descansar, fique à vontade. A casa é sua. Ricardo. Ele sempre é tão... atencioso? Isabela perguntou, dobrando o bilhete. Dona Maria sorriu. O senhor Ricardo é um homem bom, Dona Isabela. Já trabalho aqui há 15 anos, desde antes do primeiro casamento dele. Nunca vi ele tratar ninguém com desrespeito. Primeiro casamento. Isabela sentiu curiosidade, mas não ousou perguntar. Ainda era uma estranha ali. Não tinha direito de fazer perguntas sobre o passado do marido. Dona Maria, posso ajudar com alguma coisa na casa? Estou acostumada a trabalhar, não sei ficar parada. A governanta riu, um som caloroso. Que nada, minha querida. Você é a senhora da casa agora, mas se quiser me fazer companhia na cozinha, será muito bem-vinda. Fico sozinha lá na maior parte do tempo. Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Eu adoraria. Depois do café da manhã, Isabela se vestiu com uma das poucas roupas que trouxera, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, e desceu para a cozinha. Era ampla e arejada, com uma grande mesa de madeira no centro, panelas de ferro penduradas nas paredes e uma janela que dava vista para a horta. Nossa! Isabela exclamou, olhando pela janela. Que horta linda! O senhor Ricardo faz questão de ter tudo fresco, Dona Maria explicou, começando a preparar o almoço. Plantamos nossos próprios legumes, temos pomar, até as galinhas são criadas aqui.
É quase autossuficiente, então. Quase. O Sr. Ricardo sempre diz que a terra pode nos dar tudo o que precisamos, desde que a respeitemos. Isabela observou Dona Maria trabalhar, picando legumes com habilidade impressionante. Posso ajudar? Sei cozinhar bem. Claro, querida. Pode descascar essas batatas para mim? Elas trabalharam em silêncio confortável por alguns minutos. Isabela sentia-se estranhamente em paz, como se aquela cozinha acolhedora fosse um refúgio seguro. Dona Maria, disse finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, minha querida. Como era a primeira esposa do Ricardo? Dona Maria parou de picar cebolas, seus olhos se enchendo de uma tristeza suave. Dona Helena era uma moça doce, mais ou menos da sua idade, quando se casou com o Sr. Ricardo. Eles se amavam muito. Isabela sentiu uma pontada estranha no peito. Não era ciúme. Como poderia ter ciúmes de alguém que nem conhecera? Era mais uma melancolia, a consciência de que nunca teria o que aquela mulher tivera. O que aconteceu com ela? Morreu no parto há 5 anos. Perdemos ela e o bebê. Dona Maria secou as mãos no avental, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. O Sr. Ricardo ficou devastado. Durante quase 2 anos mal falava com ninguém. Só trabalhava do amanhecer ao anoitecer, como se quisesse se cansar tanto que não sobrasse energia para sentir dor. Isabela parou de descascar as batatas, o coração apertado. Deve ter sido terrível para ele. Foi. E talvez por isso ele seja tão cuidadoso com você, minha querida. Ele sabe o que é perder alguém importante. Mas ele não me ama. Isabela disse baixinho. Nosso casamento é só um arranjo. Dona Maria a olhou com ternura. O amor pode crescer, minha querida. Às vezes ele chega devagar, como o amanhecer. O importante é que vocês dois parecem ser pessoas boas, e pessoas boas juntas. Bem, milagres podem acontecer. Ao meio-dia, Isabela ouviu o som de cavalos se aproximando. Pela janela da cozinha, viu Ricardo descendo de um cavalo alazão, conversando com alguns trabalhadores. Mesmo de longe, podia ver que ele estava suado e com as roupas empoeiradas, mas havia algo vital em seus movimentos, como se o trabalho na terra o energizasse. Ele ama esta fazenda, Dona Maria observou, seguindo o olhar de Isabela. Herdou um pequeno pedaço de terra do pai e construiu tudo isso com as próprias mãos. Cada pé de café que você vê, ele plantou pessoalmente. Isabela observou Ricardo cumprimentar os trabalhadores, rindo de algo que um deles disse. Era um lado dele que não conhecia, descontraído, natural, longe da formalidade educada que mantivera com ela. Vou avisar que o almoço está pronto. Dona Maria saiu da cozinha, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos. Alguns minutos depois, Ricardo entrou na cozinha. Tinha tomado banho e trocado de roupa, mas ainda havia traços de terra sob suas unhas e o cheiro de sol e campo em seus cabelos. Como foi sua primeira manhã aqui? Perguntou, servindo-se de água fresca de um jarro. Foi boa. Ajudei Dona Maria na cozinha. Espero que não se importe. Claro que não me importo. Esta é sua casa, Isabela. Você pode fazer o que quiser. Eles almoçaram em um silêncio não desconfortável. Isabela notou que Ricardo comia com apetite, mas mantinha os modos educados mesmo após uma manhã de trabalho pesado. Gostaria de conhecer a propriedade à tarde? Ele perguntou, servindo-se de mais arroz. Eu adoraria. Tem medo de cavalos? Isabela hesitou. Nunca montei em um. Então iremos de charrete. É mais seguro e você pode apreciar melhor a paisagem. Após o almoço, Ricardo a levou até os estábulos. Isabela ficou maravilhada com os cavalos. Nunca estivera tão perto de animais tão grandes e majestosos. Ricardo a apresentou a cada um, contando suas histórias e personalidades como se fossem membros da família. Este é Tempestade, disse, afagando um cavalo negro de olhos inteligentes. Meu pai me deu quando eu tinha 16 anos. Já tem 22 anos, mas ainda é forte como um touro. Isabela estendeu a mão timidamente
e Tempestade permitiu que ela tocasse seu focinho aveludado. Ele é lindo. Quer dar uma cenoura para ele? Isabela pegou a cenoura que Ricardo lhe ofereceu e a deu ao cavalo, rindo quando ele a pegou delicadamente de sua mão. Era a primeira vez que Ricardo a ouvia rir, e o som fez algo se mover em seu peito. A charrete era confortável, puxada por 2 cavalos dóceis. Ricardo guiava com naturalidade enquanto Isabela observava tudo ao redor com olhos arregalados. A fazenda era maior do que imaginara. Além dos cafezais, havia pastos com gado, pomares, até mesmo um pequeno lago onde funcionários às vezes pescavam. Quantas pessoas trabalham aqui? Isabela perguntou. Durante a colheita, quase 200. Fora de temporada, uns 50 fixos. A maioria tem família, então temos uma pequena vila na parte leste da propriedade. Uma vila? Casas simples, mas dignas. Escola para as crianças, um posto de saúde básico, até uma pequena capela. Acredito que, se você cuida das pessoas que trabalham com você, elas cuidam do seu negócio. Isabela olhou para ele com admiração. Isso é muito generoso. Ricardo deu de ombros. É prático. Funcionários felizes trabalham melhor, ficam mais tempo, cuidam da propriedade como se fosse deles. Todos saem ganhando. Pararão no topo de uma colina de onde se podia ver toda a extensão da fazenda. O sol da tarde pintava os cafezais de dourado e o ar estava perfumado com o aroma doce das flores de café. É aqui que você vem quando quer pensar? Isabela perguntou. Ricardo a olhou surpreso. Como sabe? É o tipo de lugar que escolheria para ficar sozinha com meus pensamentos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento dos trabalhadores nos cafezais distantes. Isabela sentia-se estranhamente confortável ali, como se pela primeira vez em anos pudesse simplesmente existir sem medo ou ansiedade. Posso perguntar por que aceitou se casar comigo? Disse finalmente. Um homem como você certamente teria outras opções. Ricardo foi silencioso por tanto tempo que Isabela pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, pensativa. Meu primeiro casamento foi por amor. Foi lindo, mas terminou em tragédia. Desta vez pensei que talvez fosse melhor começar com respeito e companheirismo. Se o amor viesse, seria um bônus. Se não viesse, ao menos teríamos uma parceria honesta. E não tem medo de que eu nunca consiga amá-lo? Ricardo a olhou nos olhos pela primeira vez desde que se conheceram. Isabela, você tem 19 anos. Ainda há tanto mundo para você descobrir, tantas coisas para aprender sobre si mesma. Não quero que se sinta pressionada a sentir algo que não é natural. Se um dia escolher me amar, será porque realmente quer, não porque se sente obrigada. Isabela sentiu lágrimas picarem os olhos. Ninguém nunca falara com ela com tanta gentileza, como se seus sentimentos fossem importantes, como se ela fosse uma pessoa cujas escolhas importavam. Você é muito gentil comigo. Você merece gentileza, Isabela. Merece muito mais do que a vida lhe deu até agora. O sol estava começando a se pôr quando voltaram para a casa. Durante o jantar, Isabela se sentiu mais relaxada na presença de Ricardo. Conversaram sobre livros, descobriu que ele lia muito, principalmente sobre agricultura e história. Sobre música, ele tocava violão, embora dissesse estar fora de prática. Sobre a fazenda e os planos para a próxima colheita. Amanhã começa oficialmente a colheita, Ricardo explicou. Serão semanas intensas. Espero que não se incomode com o barulho e o movimento. Posso ajudar em alguma coisa? Se quiser. Mas não é obrigatório. Sei que ainda está se adaptando. Após o jantar, Ricardo a acompanhou até a porta do quarto. Boa noite, Isabela. Espero que durma bem. Boa noite, Ricardo. Obrigada por me mostrar a fazenda. Foi um dia muito especial. Ele sorriu e pela primeira vez ela notou como seus olhos se iluminavam quando sorria de verdade. Para mim também foi especial. Isabela entrou no quarto e se preparou para dormir. Pela janela, podia ver as luzes da vila dos funcionários piscando à distância e ouvir o som suave do vento nos cafezais. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente segura.
Mas conforme se acomodava na cama, uma pergunta continuava ecoando em sua mente. Será que um dia conseguiria abrir seu coração para aquele homem gentil que lhe oferecera não apenas um lar, mas respeito e liberdade? Na manhã seguinte, Isabela acordou com sons diferentes. Vozes, muitas vozes, risadas e o barulho de carroças e equipamentos. A colheita começara. Vestiu-se rapidamente e desceu para a cozinha, onde encontrou Dona Maria preparando uma quantidade impressionante de comida. Bom dia, minha querida. Hoje é dia grande. Durante a colheita, preparo o café da manhã para todos os trabalhadores. Posso ajudar? Claro. Pegue aquele cesto de pães e me acompanhe. Isabela seguiu Dona Maria até uma área aberta nos fundos da casa, onde dezenas de homens e mulheres já estavam reunidos. Alguns ela reconheceu da vila, outros pareciam ter vindo de outras propriedades para ajudar na colheita. Esta é Dona Isabela. Dona Maria a apresentou, a esposa do senhor Ricardo. Isabela foi recebida com sorrisos calorosos e cumprimentos respeitosos. Ajudou a servir café e pães, ouvindo as conversas animadas sobre o dia de trabalho que começava. Dona Isabela, uma das mulheres, se aproximou dela. Sou Aparecida. Trabalho na Casa Grande há 10 anos. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Obrigada, Aparecida. Estou ainda aprendendo como tudo funciona aqui. Vai se acostumar rapidinho. Esta é uma fazenda feliz, graças ao senhor Ricardo. Isabela observou o movimento ao redor. Havia uma energia contagiante no ar, como se a colheita fosse uma celebração coletiva. Ricardo apareceu, vestido com roupas de trabalho, cumprimentando cada trabalhador pelo nome, perguntando sobre suas famílias, distribuindo instruções para o dia. Quando os trabalhadores se dispersaram para os cafezais, Ricardo se aproximou dela. Como se sente em seu segundo dia como senhora da fazenda? Ainda estou me acostumando com a ideia, Isabela admitiu, mas gosto do que vejo. As pessoas aqui parecem felizes. Uma fazenda só funciona quando todos trabalham juntos. Estas pessoas não são apenas empregados. São uma família estendida. Durante os dias que se seguiram, Isabela foi gradualmente se integrando à rotina da fazenda. Ajudava a Dona Maria na cozinha, aprendia sobre as diferentes variedades de café, conhecia as famílias dos trabalhadores. À tarde, quando Ricardo voltava dos campos, eles conversavam sobre o dia, e ela percebia que ele genuinamente se interessava por suas impressões e opiniões. Uma semana depois do casamento, Isabela estava ajudando a organizar cestas de café recém-colhido, quando ouviu vozes exaltadas vindo da casa principal. Uma delas ela não reconhecia. Era masculina, agressiva, e falava o nome de Ricardo com desprezo. Curiosa e um pouco preocupada, ela se aproximou da janela da sala e pôde ouvir parte da conversa. Não acredito que você se casou com uma mocinha qualquer só para manter as aparências, dizia a voz estranha. Carlos, minha vida pessoal não é da sua conta. A voz de Ricardo estava tensa, controlada. Sua vida pessoal afeta nossos negócios, Ricardo. Os investidores querem estabilidade, não experimentos sentimentais. Isabela sentiu o sangue gelar. Quem era esse Carlos? E que investidores eram esses? Meu casamento é sólido e minha fazenda continua sendo a mais produtiva da região. Não vejo como isso possa preocupar ninguém. Por que você está ficando soft, Ricardo? Desde que Helena morreu, você mudou. E agora essa menina, ela vai te distrair ainda mais do que realmente importa. Isabela ouviu passos pesados e se afastou rapidamente da janela, o coração disparado. Não devia ter escutado aquela conversa, mas agora tinha mais perguntas do que respostas. Quem era Carlos e por que parecia ter algum tipo de influência sobre os negócios de Ricardo? E mais importante, será que Ricardo realmente a via como uma distração? Quando Ricardo apareceu para o jantar naquela noite, estava visivelmente tenso. Isabela hesitou, sem saber se devia mencionar o que ouvira ou fingir que nada acontecera. Tudo bem? Perguntou finalmente. Ricardo a olhou, parecendo debater internamente se devia ou não dividir suas preocupações com ela. Alguns problemas de negócios, disse finalmente.
Nada que você precise se preocupar. Mas Isabela já estava preocupada. Começava a perceber que sua nova vida talvez não fosse tão simples quanto parecia na superfície, e que havia forças em movimento que poderiam ameaçar a paz frágil que começara a construir naquela fazenda. Os dias seguintes passaram com uma tensão sutil pairando sobre a fazenda. Isabela notava que Ricardo estava mais distante, não fisicamente. Ele ainda jantava com ela, ainda perguntava sobre seu dia. Mas havia uma preocupação em seus olhos que não existia antes da visita de Carlos. Isabela descobriu quem era Carlos através de Dona Maria, que não conseguia guardar segredos quando estava nervosa. Carlos Ferreira, Dona Maria explicou enquanto preparavam conservas na cozinha. Sócio do Sr. Ricardo em algumas propriedades. Um homem ambicioso, sempre pressionando para expandir mais rápido, investir em projetos arriscados. Eles são amigos? Eram. Mas depois que Dona Helena morreu e o Sr. Ricardo ficou mais cauteloso com os negócios, eles começaram a ter divergências. Dona Maria baixou a voz. Carlos acha que o Sr. Ricardo perdeu o ímpeto para os grandes negócios. Diz que ele ficou sentimental demais. Isabela processou essa informação enquanto descascava tomates. E você acha que é verdade? Acho que o Sr. Ricardo aprendeu que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Mas Carlos, ele só vê números e oportunidades. Naquela tarde, Isabela decidiu fazer algo que vinha pensando há dias. Caminhou até o escritório de Ricardo na ala oeste da casa e bateu suavemente na porta. Entre, veio a voz dele de dentro. O escritório era masculino e funcional, com uma grande mesa de madeira escura, estantes cheias de livros sobre agricultura e administração e mapas da propriedade nas paredes. Ricardo estava debruçado sobre alguns papéis, a testa franzida de concentração. Desculpe incomodar, Isabela disse hesitante. Posso falar com você? Ricardo levantou os olhos, e sua expressão se suavizou imediatamente. Claro. Sente-se, por favor. Isabela se acomodou na cadeira diante da mesa, as mãos entrelaçadas no colo. Eu ouvi parte da conversa com Carlos no outro dia. Não de propósito, mas... Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Que parte você ouviu? Algo sobre investidores? Sobre eu ser uma distração? Isabela mordeu o lábio. Se minha presença aqui está causando problemas para seus negócios, eu posso... Não, Ricardo a interrompeu firmemente. Isabela, você não é o problema. Carlos é que tem uma visão diferente de como devemos conduzir os negócios. Posso perguntar que tipo de problemas? Ricardo hesitou, claramente debatendo quanto deveria compartilhar com ela. Finalmente se recostou na cadeira. Carlos quer que investamos em um projeto de expansão muito ambicioso. Comprar terras no Mato Grosso, plantar soja em grande escala. Seria muito lucrativo se desse certo, mas... Mas? Significaria me endividar pesadamente, contratar centenas de novos funcionários, mudar completamente o caráter desta fazenda. E se algo desse errado... Ricardo gesticulou para as janelas, para os cafezais lá fora. Eu poderia perder tudo isso. Isabela seguiu seu olhar. E Carlos não entende por que você hesita. Carlos acha que estou sendo covarde. Que medo de correr riscos me impediu de crescer desde a morte de Helena. E você acha que ele tem razão? Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Eu acho que aprendi que algumas coisas não devem ser arriscadas. Esta fazenda não é apenas um negócio para mim, Isabela. É o lar de 50 famílias. É o legado que meu pai me deixou e que espero deixar para o futuro. Havia algo na forma como ele disse, futuro, que fez o coração de Isabela acelerar levemente. Posso ajudar de alguma forma? Apenas sendo você mesma. Sua presença aqui me lembra de que existem coisas mais importantes que lucro máximo. Isabela sentiu uma onda de carinho por aquele homem que priorizava pessoas sobre dinheiro, que escolhia segurança para sua família estendida em vez de riqueza rápida. Ricardo, ela disse suavemente, eu não entendo muito de negócios, mas sei reconhecer um homem íntegro.
E você é o homem mais íntegro que já conheci. Por um momento, eles se olharam em silêncio. Então Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele em dias. Obrigado, Isabela. Você não imagina quanto isso significa para mim. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo parecia mais relaxado. Contou histórias sobre as travessuras dos filhos dos funcionários, sobre um bezerro teimoso que insistia em escapar do pasto, sobre os planos para a festa de São João que a fazenda organizava todo ano. Festa de São João? Isabela perguntou intrigada. Uma tradição aqui. Todas as famílias da fazenda se reúnem, fazemos uma fogueira enorme, tem quadrilha, comida típica, fogos de artifício. É uma das noites mais especiais do ano. Parece maravilhoso. Você será a anfitriã, Ricardo disse, então parou, parecendo perceber o que havia dito. Quer dizer, se quiser. Não é obrigatório. Eu adoraria, Isabela disse rapidamente. Mas não sei se serei boa nisso. Nunca organizei uma festa na vida. Dona Maria e as outras mulheres vão te ajudar. Elas estão ansiosas para incluí-la nas tradições da fazenda. Nos dias seguintes, Isabela se envolveu completamente na preparação da festa. Aparecida e outras mulheres da fazenda a ensinaram a fazer doces tradicionais, decorações de papel colorido, até alguns passos de quadrilha. Pela primeira vez desde que chegara, Isabela se sentia verdadeiramente parte de algo. Dona Isabela, Aparecida disse enquanto cortavam bandeirinhas, a senhora está trazendo vida nova para esta fazenda. Fazia tempo que não víamos o senhor Ricardo tão presente. Presente? Ele sempre foi um bom patrão, mas depois que Dona Helena morreu, era como se ele estivesse aqui só de corpo. A alma dele estava em outro lugar. Mas agora, ele volta a sorrir de verdade. Isabela sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Seria possível que sua presença realmente estivesse fazendo diferença na vida de Ricardo? A festa de São João foi tudo que Ricardo prometera e mais. A fogueira iluminava rostos sorridentes. A música de sanfona e violão ecoava pela noite, e o aroma de milho assado e quentão perfumava o ar. Isabela usava um vestido de chita que Dona Maria insistira em comprar para ela na cidade. Azul com pequenas flores brancas, com uma saia que rodava quando dançava. Está linda, Ricardo disse quando a viu, e havia algo em sua voz que fez Isabela corar. Ele também estava diferente, usando calça jeans e camisa xadrez em vez dos ternos formais habituais. Parecia mais jovem, mais descontraído. A quadrilha foi um desastre hilário. Isabela tropeçou nos próprios pés mais vezes do que conseguia contar. Mas Ricardo era um parceiro paciente, rindo com ela, não dela, quando errava os passos. Acho que não tenho jeito para dançar, ela disse, ofegante após uma música particularmente complicada. Está se saindo muito bem para alguém que nunca dançou quadrilha, Ricardo respondeu. Quer tentar uma valsa? É mais simples. Alguém tinha trocado a música animada por algo mais lento e romântico. Ricardo ofereceu a mão, e Isabela a aceitou. Eles dançaram devagar, mais próximos do que haviam estado desde o casamento. Isabela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro suave de sua colônia, misturado com o aroma de madeira e campo que sempre o acompanhava. Isabela, Ricardo disse baixinho, apenas para ela ouvir. Obrigado por fazer esta noite especial. Eu deveria estar agradecendo. Nunca me senti tão incluída em algum lugar. Eles continuaram dançando, perdidos em seu próprio mundo, até que uma voz cortou o ar da noite. Que cena tocante! Isabela e Ricardo se afastaram bruscamente. Carlos Ferreira estava ali, vestido com um terno completamente inadequado para a ocasião, acompanhado por um homem que Isabela não conhecia. Carlos, Ricardo disse, sua voz perdendo toda a calidez. Não esperava você aqui. Pensei em trazer o Sr. Augusto para conhecer sua operação. E Carlos gesticulou desdenhosamente para a festa ao redor. Augusto representa o grupo de investidores de São Paulo que mencionei. O homem ao lado de Carlos era elegante, mas frio, com olhos calculistas que avaliavam tudo ao redor como se estivesse precificando cada detalhe.
Senhor Mendonça, Augusto cumprimentou Ricardo formalmente. Carlos me contou muito sobre sua propriedade. Impressionante para uma operação de pequeno porte. Isabela sentiu a tensão imediata que se instalou. Os trabalhadores continuavam festejando, mas ela notou que alguns olhavam discretamente na direção do grupo, percebendo a mudança no humor de Ricardo. Esta é minha esposa, Isabela, Ricardo disse, colocando a mão protetoramente nas costas dela. Augusto a cumprimentou com um aceno de cabeça perfunctório, claramente desinteressado. Carlos nem se deu ao trabalho de acknowledger sua presença. Podemos conversar em particular? Carlos disse. Augusto tem uma proposta que pode mudar completamente suas perspectivas de negócio. Ricardo hesitou, olhando para Isabela. Ela forçou um sorriso encorajador, embora por dentro estivesse preocupada. Claro, vamos para o escritório. Enquanto os 3 homens se dirigiam para a casa, Isabela ficou parada no meio da festa, sentindo-se repentinamente deslocada. A alegria da noite parecia ter evaporado. Não se preocupe, dona Isabela. Aparecida apareceu ao seu lado. O senhor Ricardo não vai deixar esses homens estragarem o que construiu aqui. Espero que você esteja certa. A conversa no escritório se estendeu por mais de 1 hora. Isabela tentou continuar participando da festa, mas seu coração não estava mais nela. Finalmente, viu os 3 homens saindo da casa. Augusto e Carlos caminharam direto para o carro sem se despedir de ninguém. Mas Ricardo ficou parado na varanda, observando-os partir. Isabela se aproximou dele. Como foi? Complicado, Ricardo suspirou. Eles fizeram uma oferta muito tentadora. Tentadora como? Suficiente para triplicar o tamanho da operação em 2 anos, tornar esta fazenda uma das maiores produtoras de café e soja do estado. Isabela observou a expressão dele. Mas você não parece feliz com isso. Porque a oferta vem com condições. Eles querem controle total das operações. Eu seria, essencialmente, um gerente da minha própria propriedade. E as famílias que trabalham aqui? Seriam otimizadas. Traduzindo, muitas seriam demitidas para dar lugar a maquinário mais eficiente. Isabela sentiu uma onda de raiva. Eles querem destruir tudo que torna esta fazenda especial. Em nome da eficiência e do lucro máximo, sim. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os restos da festa. A fogueira ainda queimava. Algumas pessoas ainda conversavam em pequenos grupos. Crianças corriam entre as árvores com lanternas improvisadas. Você vai aceitar? Isabela perguntou, embora temesse a resposta. Ricardo a olhou, e ela viu algo em seus olhos que não conseguiu decifrar completamente. Determinação, talvez. Ou resolução. Não vou aceitar. Isabela sentiu alívio se espalhando pelo corpo. Tem certeza? É muito dinheiro. Isabela, Ricardo se virou para ela completamente. Há 3 semanas você chegou aqui como uma estranha. Hoje, vendo você dançar com as crianças, ajudar na cozinha, fazer parte da nossa família. Percebi algo. O quê? Que quantidade não significa qualidade. Que ter mais nem sempre significa ser mais feliz. E que algumas coisas na vida não têm preço. O coração de Isabela bateu mais forte. Ricardo, estou aprendendo a ver esta fazenda através dos seus olhos, Isabela. E o que vejo é mais valioso do que qualquer proposta de negócio. Naquele momento, sob a luz suave da fogueira e das estrelas, Isabela sentiu algo mudando dentro dela. Não era ainda amor. Era cedo demais para isso. Mas era o começo de algo profundo, uma conexão que ia além do respeito e da gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me mostrar que é possível escolher pessoas em vez de lucro, por me fazer sentir que tenho valor. Ricardo deu um passo mais perto, e por um momento, Isabela pensou que ele fosse tocá-la, talvez até beijá-la. Mas ele apenas sorriu, aquele sorriso gentil que ela estava aprendendo a amar. Você tem mais valor do que imagina, Isabela. Na manhã seguinte, Isabela acordou com vozes exaltadas vindo do andar de baixo.
Ainda de camisola, correu até a janela e viu Carlos parado na varanda, gesticulando agressivamente enquanto falava com Ricardo. Vai se arrepender desta decisão pelo resto da vida, Carlos gritava. Augusto não é homem de aceitar não como resposta. Então ele terá que aprender. A voz de Ricardo estava calma, mas firme. Você acha que pode me desafiar assim? Que pode me humilhar na frente de investidores importantes e sair ileso? Carlos, nossa sociedade termina aqui. Vou comprar sua parte das propriedades que dividimos pelo valor de mercado. Ah, vai? E com que dinheiro? Sem os investidores de Augusto, você não tem capital para isso. Vou dar um jeito. Carlos riu, um som desagradável. Você está cometendo um erro que vai custar caro, Ricardo. Muito caro. E não apenas para você. Isabela viu Carlos olhar diretamente para a janela onde ela estava, como se soubesse que ela estava observando. Havia uma ameaça implícita em seu olhar que a fez recuar instintivamente. Deixe Isabela fora disso. A voz de Ricardo ficou perigosa. Isabela? Carlos riu novamente. Sua esposa criança? Ela já está no meio disso, Ricardo. No momento em que você escolheu ela em vez dos negócios, você a tornou parte de tudo. Isabela viu Ricardo dar um passo ameaçador na direção de Carlos, mas o outro homem já estava caminhando para o carro. Você vai se arrepender, Ricardo. Carlos gritou antes de partir, levantando uma nuvem de poeira. Isabela se afastou da janela com o coração disparado. Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia uma coisa. A decisão de Ricardo de recusar a oferta dos investidores tinha consequências, e ela estava no centro delas. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Isabela sentiu medo, não de Ricardo, mas do que Carlos poderia fazer para se vingar da humilhação que sentia ter sofrido. E no fundo do coração, começou a se perguntar se sua presença na vida de Ricardo realmente era uma bênção, ou se acabaria sendo sua ruína. As semanas seguintes trouxeram uma tranquilidade enganosa para a fazenda São Bento. Ricardo parecia mais leve após rejeitar a proposta de Carlos, dedicando-se com renovado entusiasmo ao trabalho diário. Isabela, por sua vez, encontrava-se cada vez mais integrada à vida da propriedade, ajudando não apenas na casa principal, mas também visitando as famílias da vila, aprendendo sobre suas necessidades e histórias. Foi durante uma dessas visitas que Isabela descobriu algo que mudaria tudo. Dona Isabela, disse Rosália, esposa de um dos trabalhadores mais antigos, enquanto oferecia café em sua casa simples, mas aconchegante. A senhora soube que andam fazendo perguntas sobre a fazenda na cidade? Isabela parou com a xícara no meio do caminho para os lábios. Que tipo de perguntas? Perguntas sobre as terras, sobre documentos, sobre a situação financeira do Sr. Ricardo. Rosália baixou a voz. Meu irmão trabalha no cartório de Campinas. Ele me contou que uns homens de terno apareceram lá semana passada, querendo informações sobre os títulos da propriedade. Um frio percorreu a espinha de Isabela. Que homens? Não sei ao certo, mas meu irmão disse que um deles mencionou o nome Carlos. Isabela agradeceu o café e saiu da casa com a mente em turbilhão. Precisava contar para Ricardo o que descobrira, mas primeiro queria entender melhor o que estava acontecendo. Naquela tarde, enquanto Ricardo estava nos cafezais supervisionando a secagem dos grãos, Isabela decidiu fazer algo que nunca havia feito. Entrou no escritório dele e começou a examinar os documentos que estavam sobre a mesa. Não entendia muito de papéis legais, mas algumas coisas chamaram sua atenção. Havia cartas de um banco em São Paulo, várias delas, e todas com um tom cada vez mais urgente. Palavras como vencimento, garantias e execução de dívida saltavam do papel. Isabela? Ela se virou assustada. Ricardo estava na porta, com expressão surpresa e um pouco preocupada. Desculpe, ela disse rapidamente. Eu não devia estar mexendo nas suas coisas, mas... Mas o quê? Isabela respirou fundo. Rosália me contou que homens estiveram no cartório fazendo perguntas sobre a fazenda. E vi essas cartas do banco. Ela gesticulou para a mesa. Ricardo,
Você está com problemas financeiros? Ricardo fechou a porta atrás de si e caminhou até a mesa, recolhendo os papéis. Por um momento, Isabela pensou que ele fosse repreendê-la por ter mexido em seus documentos privados. Em vez disso, ele suspirou profundamente e se sentou na cadeira. Sente-se, Isabela. Acho que você merece saber a verdade. Ela se acomodou na cadeira em frente à mesa, o coração apertado de apreensão. Quando me casei com Helena, investi pesadamente na expansão da fazenda. Peguei empréstimos significativos para comprar as terras adjacentes, modernizar os equipamentos, construir a vila dos funcionários. Ricardo falava devagar, como se cada palavra fosse difícil. Era um investimento de longo prazo, que seria pago pelos lucros das próximas colheitas. E então Helena morreu, Isabela disse suavemente. E então Helena morreu, e eu perdi o foco por quase 2 anos. Não cuidei direito dos negócios. Não negociei bem os preços do café. Deixei que as dívidas se acumulassem. Ele passou a mão pelos cabelos. Quando finalmente voltei à realidade, descobri que devia muito mais do que imaginava. E agora? Agora o banco está exigindo o pagamento. Se eu não conseguir quitar a dívida até o final do ano, eles podem executar a hipoteca. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E a oferta de Carlos resolveria todos os problemas financeiros, sim, mas ao custo de tudo que esta fazenda representa. Por que não me contou antes? Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Porque você já passou por muito. Não queria que se preocupasse com problemas que não são seus. Não são meus? Isabela se levantou da cadeira, uma emoção que não conseguia definir borbulhando em seu peito. Ricardo, eu sou sua esposa. Claro que são meus problemas também. Isabela. Não! Ela bateu a mão na mesa, surpreendendo a ambos com sua veemência. Durante semanas você me tratou com gentileza. Me fez sentir parte desta família, desta fazenda. E agora descubro que pode perder tudo. E você acha que não é da minha conta? Ricardo ficou em silêncio, observando-a. Havia algo em seus olhos que Isabela não conseguia decifrar. Você está certa, ele disse finalmente. Desculpe. Ainda estou aprendendo a dividir coisas importantes. Isabela se sentou novamente, mais calma. Existe alguma solução? Alguma forma de conseguir o dinheiro sem aceitar a oferta de Carlos? Estou tentando renegociar com outros bancos, ver se consigo um prazo maior ou juros melhores, mas sem garantias sólidas é difícil. Isabela ficou pensativa por um momento. E se existisse uma outra garantia? Algo que você não estivesse considerando? Que tipo de garantia? Isabela hesitou, então decidiu contar algo que guardara como segredo desde que chegara. Antes de morrer, meus pais deixaram uma propriedade, uma pequena fazenda de café em Minas Gerais. Meus tios nunca me contaram, mas encontrei alguns papéis antigos entre as coisas da minha mãe. Ricardo a olhou com incredulidade. Isabela, você tem uma propriedade e nunca mencionou? Porque não sabia se os papéis eram válidos, se a propriedade ainda existia. Ela tirou um envelope amarelado da bolsa. Mas se for real, se tiver algum valor, talvez pudéssemos usar como garantia? Ricardo pegou os documentos com mãos cuidadosas, estudando-os atentamente. Seus olhos se arregalaram à medida que lia. Isabela, você sabe onde fica essa propriedade? Em algum lugar perto de Poços de Caldas, pelo que entendi. Esta região. Ricardo olhou para ela com excitação crescente. Esta região está se tornando uma das mais valorizadas para café especial. Se esta propriedade realmente existe e está em seu nome, poderia resolver nossos problemas? Poderia resolver muito mais que isso. Naquela mesma semana, Ricardo e Isabela viajaram para Minas Gerais. A pequena cidade de Poços de Caldas os recebeu com suas montanhas verdejantes e ar puro que contrastava com o calor do interior paulista. O cartório local confirmou o que os papéis indicavam. Isabela era, de fato, proprietária de uma fazenda de 50 hectares na região. Mais impressionante ainda,
A propriedade estava sendo cuidada por um caseiro que conhecera os pais de Isabela e mantivera a terra produtiva mesmo sem receber ordens há anos. Seu João Batista, se apresentou o homem de cabelos brancos quando chegaram à propriedade. Conheci seus pais quando a senhorita era pequena. Que alegria vê-la crescida! A propriedade era menor que a fazenda São Bento, mas estava em excelente estado. Os cafezais eram bem cuidados. A casa principal precisava de reparos, mas tinha boa estrutura, e havia até mesmo um pequeno beneficiamento de café funcionando. Por que nunca tentou entrar em contato comigo? Isabela perguntou a João Batista. Seus tios vieram aqui logo depois do acidente, o homem explicou, evitando seu olhar. Disseram que a senhorita estava muito abalada, que não queria saber de nada que lembrasse os pais. Mandaram eu cuidar de tudo até ela estar pronta. Isabela sentiu raiva subindo pelo peito. Meus tios sabiam desta propriedade o tempo todo? Claro que sabiam. Quem a senhora acha que mandava buscar os lucros da colheita todo ano? O sangue de Isabela gelou. Que lucros? João Batista pareceu perceber que havia dito algo errado. Os lucros do café. Todo ano, depois da colheita, seus tios vinham buscar o dinheiro. Disseram que estavam guardando para quando a senhorita ficasse maior de idade. Isabela e Ricardo trocaram olhares. Ricardo colocou a mão no ombro dela, um gesto reconfortante. João Batista, Ricardo disse calmamente. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Desde que os pais da senhorita morreram, 11 anos. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Ricardo a amparou, guiando-a até uma cadeira na varanda da casa. Quanto dinheiro? Ela conseguiu perguntar. Esta propriedade rende bem, senhorita. Uns 60, 70 mil reais por ano, em média. Isabela fez os cálculos rapidamente. Em 11 anos, seus tios haviam roubado mais de R$500 mil que eram legitimamente dela. Dinheiro que poderia ter garantido sua independência, que poderia ter mudado completamente sua vida. Aqueles malditos, ela murmurou, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Isabela, Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Sei que isso é um choque, mas talvez seja a resposta para nossos problemas. Esta propriedade vale muito mais do que seus tios roubaram. E o café daqui? Ele gesticulou para os cafezais ao redor. É de qualidade excepcional. Com manejo adequado poderia render muito mais. Isabela secou as lágrimas, sentindo algo se endurecendo dentro dela. Você está certo, mas primeiro, eu vou confrontar meus tios. A viagem de volta para Petrópolis foi tensa. Isabela mal falava, processando a traição que descobrira. Ricardo respeitou seu silêncio, oferecendo apenas sua presença reconfortante. Quando chegaram à casa dos tios de Isabela, Geraldo e Conceição ficaram visivelmente chocados em vê-la. Isabela! Conceição tentou forçar um sorriso. Que surpresa! Como estão as coisas na fazenda? Cortem a encenação. Isabela disse friamente. Eu sei sobre a propriedade em Minas. O rosto de Geraldo empalideceu. Que propriedade? A fazenda que meus pais me deixaram, a fazenda que vocês vêm roubando há 11 anos. Roubando? Conceição tentou soar indignada. Nós estávamos guardando esse dinheiro para você. Onde está? Isabela deu um passo à frente. Onde está o dinheiro que roubaram de mim? Geraldo e Conceição trocaram olhares nervosos. Bem, Geraldo começou. Tivemos algumas despesas. Manter você custou caro, e a casa precisava de reparos. Onde está o meu dinheiro? Isabela gritou, surpreendendo a todos, inclusive ela mesma. Foi investido, Conceição sussurrou, em melhorias na propriedade e em jogos, Geraldo interrompeu, incapaz de manter a mentira. Eu tenho um problema, Isabela. Apostas. O dinheiro foi perdido nas apostas. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todo aquele dinheiro, toda a sua herança, desperdiçada nos vícios do tio. Vocês destruíram minha vida, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de dor. Me fizeram acreditar que não tinha nada, que dependia da caridade de vocês,
quando o tempo todo eu era proprietária de uma fazenda. Isabela, você precisa entender. Conceição começou. Não preciso entender nada. Isabela se virou para ir embora, então parou. Vocês têm uma semana para deixar esta casa. O quê? Geraldo se levantou bruscamente. Você não pode... Esta casa está hipotecada há 3 anos, Isabela disse sem se virar. Descobri isso também. Em 2 semanas, o banco vai executar a hipoteca. Vocês têm uma semana para sair com dignidade, ou podem esperar ser despejados. Isabela, por favor. Conceição chorava agora. Somos sua família. Família. Isabela finalmente se virou e havia uma frieza em seus olhos que fez os tios recuarem. Família não rouba. Família não mente. Família não vende parentes como gado. Ela olhou ao redor da casa que fora sua prisão por tantos anos. Vocês nunca foram minha família. E com isso, Isabela saiu da casa, Ricardo ao seu lado, sem olhar para trás. No carro ela finalmente desabou. Chorou por tudo que perdeu, por todos os anos de humilhação que poderia ter evitado, pela descoberta de que as únicas pessoas que restavam de sua família biológica eram capazes de tamanha crueldade. Ricardo parou o carro e a abraçou, deixando-a chorar até não restar mais lágrimas. Eu deveria ter descoberto isso antes, ela soluçou. Deveria ter questionado, investigado. Você era uma criança quando seus pais morreram, Ricardo disse suavemente. Uma criança traumatizada que confiou nos únicos adultos que restaram em sua vida. A culpa não é sua, Isabela. Mas agora eu sei a verdade. E vou usar essa propriedade para nos ajudar a salvar a fazenda. Tem certeza? É sua herança, Isabela. Você poderia... Poderia o quê? Deixar você perder tudo o que construiu? Abandonar Dona Maria, Aparecida, João Batista, todas as famílias que dependem da fazenda? Isabela se afastou dele para olhá-lo nos olhos. Ricardo, aquela fazenda é minha casa agora. Aquelas pessoas são minha família agora. E vou lutar por elas. Ricardo a olhou com uma expressão que Isabela nunca vira antes. Havia admiração ali, mas também algo mais profundo, algo que fez seu coração acelerar. Isabela, ele disse suavemente, você é a mulher mais forte e generosa que já conheci. Naquele momento, no carro parado na estrada entre Petrópolis e São Paulo, Isabela sentiu algo definitivo se estabelecendo em seu coração. Não era mais gratidão ou carinho. Era amor. Amor real, profundo, pelo homem que a tratara com respeito quando ninguém mais o fazia, que priorizara pessoas sobre lucro, que estava disposto a perder tudo em vez de comprometer seus princípios. Ricardo, ela sussurrou, Mas antes que pudesse terminar a frase, o telefone dele tocou. Era Dona Maria, e sua voz estava tensa de preocupação. Senhor Ricardo, o senhor precisa voltar para a fazenda urgentemente. O que aconteceu? Apareceram uns homens aqui. Disseram que são do banco. Estão falando em lacrar a propriedade. Dizem que o senhor está inadimplente. Isabela e Ricardo se entreolharam. Carlos havia cumprido sua ameaça. Estamos voltando agora, Ricardo disse, pisando fundo no acelerador. Enquanto corriam pela estrada, Isabela segurou a mão de Ricardo com firmeza. Não sabia exatamente que batalha os esperava, mas sabia uma coisa. Desta vez, ela não seria uma vítima passiva. Desta vez, ela lutaria. A fazenda São Bento estava irreconhecível quando Isabela e Ricardo chegaram. 3 carros pretos estavam estacionados em frente à casa principal, e homens de terno circulavam pela propriedade com pranchetas, fotografando tudo e fazendo anotações. Os trabalhadores se mantinham à distância, rostos preocupados, sussurrando entre si. Dona Maria correu ao encontro deles assim que desceram do carro. Graças a Deus chegaram, ela disse, as mãos tremendo. Esses homens apareceram há 2 horas. Disseram que tem uma ordem judicial para avaliar a propriedade para execução de dívida. Ricardo olhou ao redor, a mandíbula tensa. Onde estão os documentos que eles apresentaram? Aqui, senhor. João se aproximou, estendendo um maço de papéis. Conferi 3 vezes. Parecem legítimos.
Isabela observou Ricardo ler os documentos, vendo a cor sumir de seu rosto. É real? É real, ele murmurou. Mas está antecipado. O prazo para pagamento era até dezembro. Ainda temos 3 meses. Senhor Mendonça? Um homem elegante se aproximou deles. Sou o Dr. Henrique Silva, advogado representando o Banco Meridional. Precisamos conversar. Eles se dirigiram para o escritório, onde Dr. Silva espalhou mais documentos sobre a mesa. Isabela notou que suas mãos estavam suando de nervosismo. Senhor Mendonça, o banco foi informado de que o senhor estaria planejando transferir ativos para ocultar patrimônio e evitar o pagamento da dívida. Dr. Silva disse formalmente. Dessa forma, invocamos a cláusula de vencimento antecipado do contrato. Isso é absurdo! Ricardo bateu o punho na mesa. Quem disse isso? Não posso revelar nossa fonte, mas temos documentos comprobatórios de que o senhor esteve negociando a transferência de propriedades para terceiros. Isabela sentiu seu sangue ferver. Essa fonte não seria por acaso Carlos Ferreira? Dr. Silva a olhou com surpresa. Senhora, Pode me chamar de Isabela Mendonça. E pode responder à minha pergunta. Não posso revelar. Não precisa. Isabela se levantou. Sei exatamente o que está acontecendo aqui. Ela se virou para Ricardo. Carlos descobriu sobre minha propriedade e usou isso para convencer o banco de que você estava escondendo ativos. Ricardo também se levantou. Dr. Silva, minha esposa recentemente descobriu ser proprietária de uma fazenda em Minas Gerais. Uma propriedade que herdou dos pais e que pretendemos usar como garantia adicional para renegociar a dívida. Como isso pode ser interpretado como ocultação de patrimônio? Dr. Silva pareceu desconfortável. Bem, as informações que recebemos sugeriam... As informações que vocês receberam vieram de um homem com interesses pessoais em prejudicar meu marido. Isabela interrompeu. Carlos Ferreira foi sócio do Ricardo e está furioso porque ele rejeitou uma proposta de investimento. Isso é uma vingança pessoal, não uma preocupação legítima do banco. Mesmo assim, Dr. Silva tentou manter a autoridade. O banco tem o direito de proteger seus interesses. A dívida precisa ser quitada em 30 dias ou iniciaremos o processo de execução da hipoteca. 30 dias? Ricardo ficou pálido. O contrato original previa prazo até dezembro. A cláusula de vencimento antecipado é clara, Sr. Mendonça. Depois que Dr. Silva e sua equipe saíram, a fazenda ficou em silêncio sepulcral. Isabela encontrou Ricardo na varanda, observando os cafezais com olhar perdido. 30 dias, ele murmurou. Mesmo com sua propriedade como garantia, não há tempo hábil para renegociar um empréstimo desse tamanho. Isabela se sentou ao lado dele. Existe outra alternativa. Qual? Aceitar a proposta de Carlos. Ricardo a olhou como se ela tivesse dito uma blasfêmia. Isabela, depois de tudo que descobrimos sobre ele, depois do que acabou de fazer, não aceitar a proposta dele, Isabela esclareceu. Aceitar os termos, mas com outro parceiro. Não entendo. Isabela respirou fundo. Minha propriedade vale mais do que imaginávamos, certo? E você disse que com manejo adequado poderia render muito mais. Sim, mas... E se usássemos minha propriedade não apenas como garantia, mas como base para nosso próprio projeto de expansão? E se encontrássemos investidores que compartilhem nossa visão de agricultura responsável? Ricardo a olhou com interesse crescente. Continue. Conheço alguém que pode nos ajudar, Isabela disse, surpresa com sua própria determinação. Meu professor de economia na escola em Petrópolis. Ele sempre falava sobre investimento ético, desenvolvimento sustentável. Talvez ele conheça pessoas interessadas no tipo de projeto que queremos criar. Isabela, isso é um tiro no escuro. E aceitar a proposta de Carlos não seria? Ao menos assim manteríamos controle sobre nossas propriedades e nossos valores. Naquela noite, Isabela telefonou para professor Martinez, seu antigo professor. Para sua surpresa, ele não apenas se lembrou dela,
mas ficou genuinamente interessado quando ela explicou a situação. Isabela, que coincidência extraordinária! Professor Martinez exclamou. Justamente na semana passada, estive em uma conferência sobre agronegócio sustentável em São Paulo. Conheci vários investidores procurando exatamente o tipo de projeto que você descreveu. A sério? Completamente. Há um movimento crescente de investimento em propriedades rurais que priorizem responsabilidade social e ambiental. O que você e seu marido têm pode ser exatamente o que esses investidores procuram. Professor Martinez prometeu fazer alguns contatos e retornar a ligação no dia seguinte. Isabela desligou o telefone com uma mistura de esperança e nervosismo. E então? Ricardo perguntou. Ele vai tentar nos ajudar. Mas Ricardo... Isabela hesitou. E se não der certo? E se não conseguirmos encontrar investidores a tempo? Ricardo a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Então enfrentaremos isso juntos. Do que quer que aconteça, enfrentaremos juntos. Isabela sentiu lágrimas picarem os olhos. Você não está com raiva de mim por ter colocado você nessa situação? Com raiva? Isabela, você está tentando salvar nossa fazenda com recursos que nem sabia que tinha. Como eu poderia estar com raiva? Porque se eu não tivesse descoberto sobre a propriedade, Carlos não teria tido munição para usar contra você. Ricardo a afastou delicadamente para olhá-la nos olhos. Isabela, escute bem o que vou dizer. Conhecer você, casar com você, foi a melhor coisa que me aconteceu em anos. Não importa o que resulte disso tudo. Não me arrependo de um único dia desde que você chegou aqui. O coração de Isabela acelerou. Ricardo, eu amo você, Isabela. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Isabela sentiu como se o tempo tivesse parado. Eu sei que nosso casamento começou como um arranjo, Ricardo continuou. E sei que você não me deve nada, muito menos amor. Mas precisava que soubesse como me sinto. Isabela olhou para aquele homem que a recebera com gentileza quando ninguém mais a queria, que a tratara com respeito quando ela não sabia que merecia respeito, que estava disposto a perder tudo para manter seus princípios. Eu também amo você, ela sussurrou. Ricardo a olhou com incredulidade. De verdade? Completamente de verdade. E então, pela primeira vez desde que se casaram, eles se beijaram. Não foi o beijo educado da cerimônia, mas algo profundo, verdadeiro, cheio de todo o amor que havia crescido silenciosamente entre eles. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Não importa o que aconteça com a fazenda, Isabela disse. Não importa se temos que começar do zero em outro lugar. Eu quero enfrentar tudo isso ao seu lado. Tem certeza? Pode ser que percamos tudo, Isabela. Pode ser que eu não consiga te dar a vida que merece. A vida que mereço é ao lado do homem que amo. O resto a gente constrói juntos. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Isabela não dormiu em seu próprio quarto. Na manhã seguinte, professor Martinez ligou com notícias que mudaram tudo. Isabela, tenho ótimas notícias. Conversei com um grupo de investidores de São Paulo especializados em agronegócio sustentável. Eles estão extremamente interessados no projeto de vocês. Mesmo? E eles têm capital suficiente para nos ajudar? Mais do que suficiente. Eles trabalham com investimentos na casa dos milhões, Isabela. Querem se reunir com vocês ainda esta semana. Isabela mal conseguia acreditar. Professor, isso é incrível. Há apenas uma condição. O coração de Isabela gelou. Que condição? Eles querem ver os dois projetos, tanto a Fazenda São Bento quanto sua propriedade em Minas. Querem entender como vocês planejam integrar as duas operações de forma sustentável e socialmente responsável. Isso não é problema. Nós podemos... E eles querem uma apresentação formal, um plano de negócios detalhado, projeções financeiras, estratégia de desenvolvimento a longo prazo. Vocês têm uma semana para preparar tudo. Uma semana. Isabela olhou para Ricardo, que havia ouvido toda a conversa. Professor, ela disse,
Vamos estar prontos. Os 7 dias seguintes foram os mais intensos da vida de Isabela. Ela e Ricardo praticamente não dormiram, trabalhando dia e noite para preparar a apresentação. Isabela descobriu que tinha talento para números e planejamento, enquanto Ricardo contribuía com todo o seu conhecimento técnico sobre agricultura. Dona Maria e os outros funcionários da fazenda se mobilizaram para ajudar, organizando dados sobre produtividade, registros históricos de colheitas, informações sobre as famílias que trabalhavam na propriedade. Mesmo João Batista veio de Minas Gerais para ajudar com os dados da propriedade dos pais de Isabela. É como se toda a fazenda estivesse trabalhando para salvar a si mesma. Isabela comentou para Ricardo na quinta noite, enquanto revisavam as projeções financeiras pela 10ª vez. Porque é exatamente isso que está acontecendo, Ricardo respondeu. Eles sabem que não estamos lutando apenas por nós. Estamos lutando por todos. No 6º dia, Carlos apareceu novamente na fazenda. Vim fazer uma última oferta, ele disse, encontrando Ricardo e Isabela no escritório. Meus investidores estão dispostos a aumentar a proposta em 20%. Não estamos interessados, Isabela respondeu antes que Ricardo pudesse falar. Carlos riu. A menina cresceu e virou empresária? Que fofo! Ele se inclinou sobre a mesa. Vocês têm ideia do que estão rejeitando? Milhões, Isabela. Milhões que poderiam garantir o futuro de vocês. Nosso futuro já está garantido, ela respondeu firmemente. Ah, é? E como vocês pretendem pagar a dívida em... Deixe-me ver. Carlos consultou teatralmente o relógio. 18 dias? Isso não é da sua conta, Ricardo disse. Tudo que envolve o fracasso de vocês é da minha conta. Carlos sorriu maliciosamente. Vocês acham que conseguem me derrotar? Eu tenho recursos, influência, contatos que vocês nem sonham em ter. Isabela se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os cafezais. Carlos, posso te fazer uma pergunta? Claro, querida. Você já foi feliz alguma vez na vida? A pergunta pegou Carlos de surpresa. O que isso tem a ver? Porque olhando para você, Isabela se virou. Vejo um homem amargo, obcecado por dinheiro e poder, incapaz de valorizar coisas simples como lealdade, família, integridade. Ela voltou para a mesa. Mesmo que você conseguisse destruir nossa fazenda, mesmo que conseguisse nos arruinar, você continuaria sendo exatamente o que é, um homem vazio. Carlos ficou vermelho de raiva. Vocês vão se arrepender. Não, Isabela o interrompeu. Quem vai se arrepender é você. Porque um dia, quando estiver sozinho com todo o seu dinheiro e poder, vai perceber que nunca teve nada que realmente importasse. Carlos saiu da fazenda bufando de raiva, mas Isabela notou que suas palavras haviam atingido o alvo. Havia algo quebrado no olhar dele quando partiu. Na véspera da apresentação, Isabela e Ricardo finalmente terminaram a preparação. O plano de negócios estava completo, as projeções eram sólidas, e eles tinham uma visão clara de como integrar as duas propriedades de forma sustentável e lucrativa. Está nervosa? Ricardo perguntou enquanto eles revisavam a apresentação uma última vez. Aterrorizada, Isabela admitiu. E você? Também, mas sabe de uma coisa? Independentemente do que aconteça amanhã, estou orgulhoso do que construímos. Este plano, este projeto, é maior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado sozinho. Isabela sorriu. Somos uma boa equipe. A melhor. Eles se deitaram naquela noite abraçados, sabendo que o dia seguinte decidiria não apenas o futuro da fazenda, mas o futuro de dezenas de famílias que dependiam deles. Na manhã da apresentação, Isabela acordou com uma clareza cristalina. Não sabia se conseguiriam convencer os investidores, não sabia se seu plano funcionaria, mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Tinha encontrado seu lugar no mundo, ao lado de Ricardo, lutando por algo em que acreditavam juntos. E isso, independentemente do resultado, já era uma vitória. O prédio espelhado no centro de São Paulo intimidava Isabela enquanto ela e Ricardo caminhavam em direção à entrada.
Carregavam 2 pastas grossas com toda a documentação da apresentação e uma mala com amostras dos cafés especiais de ambas as propriedades. Lembra do que conversamos? Ricardo disse baixinho enquanto aguardavam o elevador. Somos parceiros nisso. Você conhece os números tão bem quanto eu. Isabela assentiu, ajeitando o blazer azul marinho que Dona Maria insistira em comprar para a ocasião. Era a primeira roupa realmente elegante que possuía, e se sentia como se estivesse usando uma armadura. O escritório da Investimentos Verdes em Sustentáveis ocupava todo o 20º andar. Isabela ficou impressionada com as plantas que decoravam cada canto, as paredes de vidro que permitiam vista panorâmica da cidade e os painéis solares visíveis no teto. Senhor e senhora Mendonça? Uma recepcionista sorridente os cumprimentou. Os investidores estão aguardando na sala de reuniões. Isabela sentiu seu estômago dar um nó, mas quando Ricardo apertou sua mão, encontrou a coragem que precisava. A sala de reuniões tinha uma mesa oval onde 5 pessoas já estavam sentadas. Professor Martinez se levantou primeiro, sorrindo calorosamente. Isabela! Ricardo! Permitam-me apresentar nossos investidores. Doutora Ana Paula Reis, uma mulher de cerca de 40 anos com olhar inteligente e postura confiante, era a líder do grupo. Dr. Carlos Eduardo Santos, que para alívio de Isabela não tinha relação alguma com Carlos Ferreira, era especialista em agricultura sustentável. Havia também Marcelo Oliveira, expert em finanças rurais, Patrícia Azevedo, advogada especializada em direito ambiental, e Dr. Roberto Silva, engenheiro agrônomo. É um prazer conhecê-los, doutora Ana Paula disse. Professor Martinez nos contou sobre seu projeto e ficamos muito interessados. Podem começar quando quiserem. Isabela e Ricardo trocaram um olhar. Era agora ou nunca. Obrigada por nos receberem, Isabela começou, sua voz firme apesar dos nervos. Nosso projeto não é apenas sobre expandir propriedades rurais. É sobre provar que é possível ser lucrativo mantendo responsabilidade social e ambiental. Por 1 hora, eles apresentaram seu plano. Ricardo falou sobre técnicas de cultivo sustentável, rotação de culturas, preservação de nascentes. Isabela apresentou os números, projeções de produtividade, análises de custo-benefício, planos de desenvolvimento para as comunidades rurais. Como veem, Isabela continuou, apontando para um gráfico, nossa abordagem gera 15% mais lucro a longo prazo comparado aos métodos convencionais, enquanto mantém 100% dos funcionários empregados e ainda cria novos postos de trabalho. Impressionante, murmurou o Dr. Carlos Eduardo. E as 2 propriedades seriam integradas como? Ricardo assumiu. A Fazenda São Bento continuaria focada em café tradicional e gado, enquanto a propriedade em Minas se especializaria em cafés especiais para exportação. Compartilharíamos tecnologia, conhecimento e até mesmo funcionários durante picos sazonais. E a questão social? Perguntou Patrícia. Como garantem o bem-estar dos trabalhadores? Temos um programa abrangente, Isabela respondeu, puxando outro documento. Habitação digna para todas as famílias, escola para as crianças, posto de saúde, até um programa de microcrédito para funcionários que queiram empreender seus próprios negócios. Doutora Ana Paula se inclinou para a frente. Vocês já implementaram algo assim? Na São Bento, sim. Temos uma vila completa com 50 famílias. 0 rotatividade de funcionários nos últimos 5 anos. Produtividade 30% acima da média regional. Os investidores trocaram olhares impressionados. E qual seria a nossa participação? Perguntou Marcelo. 40% dos lucros por um período de 10 anos, Ricardo respondeu, em troca de quitar nossas dívidas atuais e financiar a expansão planejada. Quanto precisam exatamente? Isabela respirou fundo. 3,5 milhões para quitar as dívidas existentes, mais 2 milhões para modernização e expansão. Dr. Roberto folheou os documentos. Estes números estão corretos? Esta margem de lucro parece otimista demais. Cada número foi verificado 3 vezes, Isabela disse firmemente. Professor Martinez pode confirmar.
Nossos cálculos são conservadores, se alguma coisa. Doutora Ana Paula se levantou. Precisamos de alguns minutos para discutir em privado. Vocês poderiam aguardar na recepção? Isabela e Ricardo saíram da sala com pernas bambas. Sentaram-se no sofá da recepção, Isabela brincando nervosamente com a alça da bolsa. Acha que foi bem? Ela sussurrou. Você foi incrível. Ricardo respondeu. Nunca vi apresentação mais profissional. Mesmo? Isabela, você se transformou numa empresária completa em uma semana. Estou impressionado. 20 minutos depois, foram chamados de volta. Conversamos e chegamos a uma decisão. Doutora Ana Paula anunciou. Isabela segurou a respiração. Queremos investir no projeto de vocês. Isabela sentiu como se fosse desmaiar de alívio. Ricardo apertou sua mão tão forte que quase doeu. Mas, doutora Ana Paula continuou. Temos algumas condições. O coração de Isabela gelou. Que condições? Queremos que vocês contratem uma consultoria externa para supervisionar a implementação. Queremos relatórios trimestrais detalhados e queremos que Isabela faça um curso de MBA executivo em agronegócios. MBA? Isabela piscou confusa. Você tem talento natural para números e planejamento estratégico, Dr. Carlos Eduardo explicou. Mas para um projeto desta magnitude, precisará de formação formal. Eu mal terminei o ensino médio. Isso pode ser resolvido. Doutora Ana Paula sorriu. Conhecemos um programa especial para empreendedores rurais. É intensivo, mas você claramente tem capacidade. Isabela olhou para Ricardo, que estava sorrindo orgulhosamente. Aceito todas as condições, ela disse. 3 horas depois, saíram do prédio com um contrato assinado e um cheque que salvaria a fazenda. Não acredito que conseguimos, Isabela murmurou enquanto caminhavam pela rua. Você conseguiu, Ricardo a corrigiu. Você salvou nossa fazenda, Isabela. Nós salvamos, juntos. A viagem de volta para a fazenda foi um misto de euforia e exaustão. Quando chegaram, encontraram todos os funcionários aguardando na varanda da casa principal, rostos ansiosos. E então? Dona Maria perguntou antes mesmo que eles descessem do carro. Conseguimos! Isabela gritou, e todo mundo explodiu em comemoração. João correu para buscar uma garrafa de champanhe que guardava para ocasiões especiais. Aparecida começou a chorar de alívio. As crianças corriam em círculos gritando de alegria. A fazenda está salva, Ricardo anunciou para todos. E todos os empregos estão garantidos. Mais que isso, vamos expandir e criar mais oportunidades para todos. Naquela noite, houve festa espontânea na fazenda. Nada elaborado como a festa junina, mas carregada de emoção genuína. Isabela olhou ao redor, vendo rostos felizes de pessoas que já considerava família, e sentiu uma gratidão profunda por ter encontrado seu lugar no mundo. Tem uma coisa que ainda precisamos resolver, Ricardo disse, puxando-a para um canto mais reservado. O quê? Carlos ainda pode tentar causar problemas. Homens como ele não desistem facilmente. Isabela pensou por um momento. Deixe Carlos comigo. No dia seguinte, Isabela fez algo que surpreendeu a todos. Ligou para Carlos e pediu para se encontrarem. Eles se encontraram num café em Campinas, território neutro. Carlos chegou com sua arrogância habitual, mas Isabela notou uma tensão em seus olhos. Para que esta reunião, Isabela? Vieram se render? Vim fazer uma proposta. Carlos riu. Que proposta? Vocês não têm nada que eu queira. Isabela tirou um envelope da bolsa. Tenho algo que você precisa mais do que dinheiro. E o que seria? Uma chance de redenção. Carlos parou de rir. Do que está falando? Carlos, você tem 52 anos. É rico, mas não tem família, não tem amigos verdadeiros, não tem legado além de dinheiro. Isabela se inclinou para a frente. Está sozinho. E daí? Neste envelope está uma proposta de parceria. Não financeira, moral. Carlos pegou o envelope com curiosidade relutante.
Queremos que você lidere nosso programa de mentoria para jovens empreendedores rurais, Isabela explicou. Use sua experiência para ajudar a próxima geração a construir negócios éticos e sustentáveis. Carlos olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Por que faria isso? Por que me ofereceriam qualquer coisa depois do que fiz? Porque acredito que por baixo de toda essa amargura, ainda existe o homem que um dia foi amigo do Ricardo. O homem que construiu coisas em vez de apenas destruir. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo, olhando o papel em suas mãos. E se eu recusar? Se continuar tentando prejudicar vocês? Isabela sorriu tristemente. Então você continuará sendo exatamente o que é agora. E no final da vida, olhará para trás e verá apenas destruição. E se aceitar? Se aceitar, poderá olhar para trás e ver jovens que se tornaram empresários éticos, porque você os ensinou. Poderá ver comunidades prósperas que você ajudou a construir. Poderá ver um legado que importa. Carlos dobrou o papel e o guardou no bolso. Vou pensar. Ele se levantou para sair, então parou. Isabela? Sim? Você cresceu muito desde que nos conhecemos. Tive bons professores. 6 meses depois, Isabela estava se formando no programa intensivo de MBA quando recebeu uma ligação inesperada. Isabela? É Carlos. Carlos, como está? Bem, melhor do que há muito tempo, na verdade. Ele pausou. Queria que soubesse que aceito sua proposta, se a oferta ainda estiver de pé. Isabela sorriu. Sempre esteve de pé. Isabela, obrigado, por me dar uma chance de ser uma pessoa melhor. 2 anos depois, a Fazenda São Bento era considerada modelo nacional de agronegócio sustentável. A propriedade em Minas Gerais estava produzindo cafés especiais, que eram exportados para a Europa e Estados Unidos. O programa de mentoria de Carlos havia ajudado 50 jovens empreendedores a estabelecer seus próprios negócios. Isabela, agora com MBA completo, havia se tornado uma palestrante requisitada sobre desenvolvimento rural sustentável. Mas sua maior alegria ainda era voltar para casa todas as noites, para a fazenda onde tudo começou. Lembra quando você me disse que não sabia se conseguiria me amar? Ricardo perguntou numa tarde, enquanto caminhavam pelos cafezais. Como eu poderia esquecer? Você tinha razão de ter medo. Amor não é algo que se pode forçar. Isabela parou de andar e o olhou. Para onde quer chegar com isso? Ricardo sorriu, aquele sorriso que ela aprendera a amar. Quero chegar ao fato de que você não apenas aprendeu a me amar. Você me ensinou uma forma completamente nova de amar. Como assim? Você me ensinou que amor não é possessão, é parceria, não é dependência, é crescimento mútuo. Não é apenas sentimento, é escolha diária de construir algo juntos. Isabela sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Você também me ensinou muito. O quê? Que eu mereço ser amada pelo que sou, não pelo que posso dar. Que tenho valor próprio, que sou capaz de muito mais do que imaginava. Eles se beijaram ali no meio dos cafezais, com o sol dourado do final da tarde pintando tudo ao redor. Isabela? Sim. Está pronta para a nossa próxima aventura? Que aventura? Ricardo sorriu misteriosamente e apontou para a casa ao longe, onde Dona Maria estava na varanda segurando algo que parecia um bebê. Aparecida acabou de ter gêmeos, e eu estava pensando, talvez seja a hora de começarmos nossa própria família. Isabela sentiu seu coração se encher de uma alegria tão intensa que quase doía. Você quer ter filhos comigo? Quero ter uma vida inteira com você, Isabela. Filhos, netos, todas as aventuras que o futuro trouxer. Isabela olhou ao redor, para os cafezais que ajudara a salvar, para a casa que se tornara seu lar, para o homem que a ensinara o que era amor verdadeiro. Então sim, ela disse, rindo através das lágrimas. Estou pronta para todas as aventuras que virão. E naquele momento, sob o céu dourado de uma fazenda que quase perderam, Isabela soube com certeza absoluta que encontrara não apenas amor, mas seu propósito, seu lar,
sua família verdadeira. A menina que um dia foi vendida como gado havia se tornado uma mulher que escolheu seu próprio destino. E que destino maravilhoso escolhera! Se esta história tocou algo em seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe neste mundo. E me conta nos comentários. Você já julgou alguém pela aparência ou situação apenas para descobrir depois que estava completamente errado? Já teve que tomar uma decisão difícil entre o que era fácil e o que era certo? Às vezes, os maiores milagres da vida acontecem quando paramos de tentar controlar tudo e começamos a confiar no tempo de Deus. Isabela começou como vítima das circunstâncias, mas escolheu se tornar arquiteta do próprio destino. E você? Que escolhas está fazendo hoje que definirão quem você será amanhã? Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde demais para reescrever sua própria história de amor, sucesso e redenção.